Vicente, com vocês, nosso amigo Renato Prieto, então, para esse nosso momento da roda de conversa. Eu passo aqui a palavra para a Gisele, para a gente começar. Boa noite a todos. O compromisso, né, assim, é importante, eu acho que estar nesse lugar aqui, entre esses dois grandes divulgadores da doutrina espírita, né, o Roberto Lúcio com essa publicação constante, né, junto com a Associação Médica Espírita, a gente sabe da produção literária enorme, né, Roberto, com vários livros, inclusive lançando um agora, e o Pietro. Dois. E o Pietro aqui, né, nessa divulgação grande em relação às artes cênicas, né, a gente vai ver junto ao teatro, o cinema, né, todos os dois fazendo esse trabalho fantástico de divulgação da doutrina espírita. Mas, após o puxão de orelha agora do Roberto Lúcio, né, assim, apesar de toda essa divulgação doutrinária, apesar de sermos aí herdeiros dessa publicação literária tão grande de Chico, né, de nós produzirmos muito mediante a ajuda da espiritualidade amiga que nos vem orientando, vem nos conduzindo, nós ainda estamos muito longe dessa felicidade, né? O Roberto deixou muito claro para a gente, nós ainda somos muito imaturos nesse processo evolutivo, nós ainda somos ranzinzas, nós ainda temos essa zona de conforto que nos, né, nos faz não paralisar, mas faz com que a gente não avance da forma que seria interessante a gente avançar. O Pietro, ele fala no livro, Renato, você fala no livro, você cita, né, no seu livro, você cita uma fala de Saramago, e eu queria provocar vocês dois, porque você fala no livro, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? É uma fala de Saramago, o Pietro cita isso no livro dele, e cai exatamente no que o Roberto Lúcio acabou de falar para a gente, né? Desse comodismo em que nós nos encontramos hoje, que nos impede de evoluirmos no ritmo que deveríamos evoluir. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso, assim, como que o Roberto acabou de falar, dessas atitudes que a gente deve tomar diariamente, mas eu gostaria também que o Renato pudesse falar um pouco para a gente. É uma coisa, tudo é muito complexo, né? Porque assim, eu acho que depende de como cada um reencarna. Quer dizer, o que você está fazendo aqui, né? Está cumprindo essas coisas. Como eu tenho uma clareza muito grande, eu vivo facilmente no corpo como fora dele, simultaneamente, assim, para mim é natural. Eu achei interessante essa frase do Saramago, que é verdade, não é assim, essa lerdeza que as pessoas têm para resolver os problemas, entendeu? Fica lerdo, né? Né? Em inglês dizem, tomorrow it's another day, amanhã é um novo dia, né? Tomorrow that's okay, amanhã eu vou fazer. E não faz. E as pessoas não têm ideia do preço que elas pagam por isso. Porque o que faz é fazer um ciclo na vida de 0 a 80, 90, 100 anos, pelo menos dentro do plano de provas e expiações, digamos, com 90% de qualificação, com as portas se abrindo, você indo, é você indo, entendeu? É você tentando, é você buscando. Eu acho que assim, a minha biografia, acho que ela coloca muito bem isso. Porque eu não fui aquela pessoa que sentou numa cadeira. Eu conto uma história, não sei se eu conto isso no livro. Eu estava com um amigo, eu tinha que entrar em determinado local, e a casa tinha, digamos, 6 cômodos, a casa estava fechada. Mas eu tinha que entrar na casa. E meu amigo tinha desistido no primeiro tempo, né? Imagina, a casa muito fechada, as portas muito cerradas. Eu estou lá todos os motivos, como dizia minha mãe, quem quer faz, quem não quer dá desculpas, né? E aí não, eu fiquei sozinho e mapeei a casa, não é? De cima para baixo, de baixo para cima, direita para esquerda. Eu mapeei todo. Chegou uma hora que eu encontrei um lugar por onde. Porque veja só, como é que os espíritos vão, digamos, soltar um trinco de uma janela sem que eu faça a minha
Não é? Chegou uma hora que alguma coisa aconteceu ali, e quando a pessoa que não me queria dentro do local chegou, eu já estava instalado e impossível de ser retirado do local. Eu acho que é isso que os espíritos esperam das pessoas, entendeu? E não lerdeza, tipo, vou fazer, eu vou resolver, eu vou ajudar, eu vou estender. Tudo é muito imediato no planeta de provas e expiações. O cara está com fome, é imediato, né? Então acho que Saramago, que é meu queridão, um dos meus escritores preferidos, ele está corretíssimo, né? Você não precisa ter pressa, mas também não pode ficar perdendo tempo o tempo todo, porque senão você ouve o tempo todo uma pessoa retornando ao mundo espiritual com 70, 80, 90 anos, e ali, chateada, triste, porque ela deixou de fazer o que ela veio para fazer, né? Ela entrou nos modismos do materialismo, é muito chato, você tem que fazer assim, você tem que se preocupar em fazer a sua parte. Aí os espíritos movem montanha, porque tem um trabalhador em movimento. Quando o trabalhador está em movimento, os espíritos vão ficando em movimento com você, entendeu? Então eu acho perfeito, Saramago é perfeito em tudo. Então não tenham pressa, mas também não percam tempo, porque o tempo passa muito rápido. E o Roberto acabou de falar disso, né, da atitude, né, que é exatamente essa questão da gente não perder na zona de conforto. Ouvindo o Renato, eu lembrei de uma frase do Amir Klink, que ele diz assim: um dia a gente tem que desembarcar dos sonhos e tomar uma atitude, porque quando Saramago fala que a gente não deve ter pressa, me lembra muito a postura de ansiedade do mundo que quer tudo que é para amanhã tem que acontecer hoje, porque tem, né, o movimento da vida, ele tem ciclos e a gente tem que entender isso. Então não se muda as coisas. Você tem primavera, verão, outono e inverno. A vida tem um ciclo. Não adianta eu ter pressa porque eu quero o outono e está na primavera, porque ele não vai chegar nesse lugar. Mas se eu não fizer um movimento para o meu objetivo, ele também não vai acontecer. E a procrastinação é um dos elementos mais doentes da humanidade, né? Eu deixo para amanhã. E se amanhã não acontecer? A minha mãe, ela é muito ansiosa. Então, aqueles ansiosos que tem que dormir e deixar tudo limpo, porque aí ela fala assim, ela tem 88 anos. E se eu morrer à noite, o que que os outros vão falar que eu deixei a casa desarrumada? Eu falei assim: ô mãe, se eu morrer à noite e deixar a casa desarrumada, eu vou falar assim, ela foi inteligente, deixou os outros para arrumar aquilo que ela não queria arrumar na noite. E a gente faz muito disso na vida. A gente enche a vida de sofrimento de coisas que não precisam ser sofridas. Eu acho que quando o Saramago fala dessa pressa, ele está falando desse sofrimento, dessa sofreguidão que a humanidade vive, né? Mas também não é esperar que caia do céu as coisas, porque é como você falou, o outro desistiu de entrar, né? Tem uma frase que corre pelo mundo, que eu não sei nem que é o autor, que diz: é porque ele não sabia que era impossível que ele fez. Se eu acredito que é impossível, eu paro no meio do caminho. Então eu acho que isso é importante nessa reflexão. Porque quando você vê uma pessoa num lugar, por exemplo, eu trabalhei na Suíça, na Alemanha, na Itália, na América Latina, nos Estados Unidos, fiz temporada na Broadway, enfim. É a maior editora do Brasil, que publica a minha biografia, faz sucesso no Brasil, no mundo. Você vê isso agora, você vê o que eu fiz para chegar lá. Você não sabe onde eu dormi, você não sabe se eu dormi, você não sabe, por exemplo, que eu fui dormir meia-noite e levantei às 2 da manhã para estar aqui hoje.
Você não sabe, por exemplo, se meu pai estava morto e eu não fui no velório, a minha mãe estava morta e eu não fui no velório. Você sabe do teatro lotado, da capa do jornal, matéria na revista Veja, chamada na TV Globo, programas de televisão, business, 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 mas cada passo para o business, você não sabe qual é o passo que foi dado ali, não é? As pessoas precisam, eu acho que, mas ao mesmo tempo o que eu quero dizer é que é possível num planeta, mesmo com essa dificuldade, que se apresenta naturalmente, você poder fazer uma vida feliz em todos os âmbitos, desde que você dê material suficiente para que você seja assambarcado, ajudado, protegido, curva para a direita, vai para a esquerda. Eu vejo isso muito acontecer pelos trabalhadores do mundo espiritual, que não deixa a gente na mão. Mas aí eu falo assim, se a pessoa faz turismo no corpo, sabe? É difícil para conseguir um corpinho, gente. Aí o cara consegue um corpo e fica 80 anos fazendo turismo no corpo. Eu não entendo muito isso. Então não adianta quando eu olho um catatal de 100 páginas para eu decorar, são 100 páginas até o momento que eu começo a decorar. 99, 98, 75, aí falta 75, 47. Tudo é muito longo enquanto você não começa. E acho que é isso que os espíritos esperam, entendeu? Da gente, né? Que a gente avance, 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 sem perfeccionismo, que é uma outra coisa chata que eu acho em qualquer religião ou filosofia. No meio espírita eu acho pior, inclusive, quando você fica cobrando do outro algo que ele não tem capacidade de dar ainda. Não é uma questão do que eu acho, ele não tem capacidade. Não é? É como uma pessoa me perguntar uma informação na rua em russo. Eu não tenho capacidade de ajudar. Eu posso tentar, apontar, levantar a mão, gesticular, mas eu não estou preparado para aquele ato de ajuda naquela situação. Então, a gente não pode ficar cobrando de alguém algo que ela não está preparada para dar. Assim como você também não esteve em algum momento. Eu sempre digo isso, eu não julgo ninguém, porque no momento que eu estava em alguma circunstância, alguém foi lá e me ajudou a sair dessa circunstância. E aí o outro está na mesma circunstância que eu estive há 80, 100 anos atrás, mais ou menos e tal. E aí você não se identifica e julga, entendeu? Aquilo te incomoda porque é você, do passado. A pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa que você fazia. E você massacra ela, não. Dá o tempo dela que ela vai chegar. Todo mundo chega, mesmo recuado na hora. O importante é que chegue. Quem quiser conhecer a trajetória, que não foi nada fácil, do Renato Pietro, o livro dele é exatamente isso, né? Quem disse que seria fácil, que ele fala desse percurso, nada fácil. De fato, ele fala das dificuldades que ele teve desde que ele saiu de Vitória para construir essa carreira mesmo de grande divulgador da doutrina espírita, né? Que é considerado o ator espírita, né? Como ele mesmo relata no livro. Eu assumo, né? Tem gente que se mete no buraco e não assume. Esse é um outro problema, né? Você não assume, não se posiciona. Você é espírita? Levanta a mão, sabe? É um outro problema, as pessoas se escondem embaixo, sabe? Não falam, ou fazem às vezes um espetáculo, e fazem uma peça, ou querem fazer um filme, e aí não querem se posicionar, querem se beneficiar, mas não querem se posicionar, entendeu? Eu já tive vários problemas em relação a isso, porque você me coloca num programa ao vivo, de líder de audiência, por exemplo, eu vou te desmascarando. Eu falo, não, eu não concordo com ela, não. Eu digo, você não concorda. Isso não, você está dizendo que é espírita, que não está se comportando como espírita. Deixa eu falar com você que eu sou espírita. Entendeu? Porque as pessoas não se posicionam. Porque elas não querem perder campo, não querem ser julgadas, não querem que tirem dela, não querem que o quê? Não querem, então, se perde de mim, a pessoa está frita e mal passada. O que eu vou dizer, eu digo, olha, ela não está preparada para responder. Eu estou preparado para responder, deixa eu responder. Não, mas ele é espírita. Não.
Ele está ali. Se ele fosse espírita, ele assumia a responsabilidade de dizer o peso que é dizer ser espírita. Não é? Então eu acho que assim, como eu sabia, com todo o preparo que eu tinha intelectual, cultural, que não é pouco, é muito, que tive acesso a todo ele, eu coloquei todo ele a serviço de uma ideia, de um ideal. E eu sabia que eu teria que andar e pagar um preço muito alto por isso. Claro, eu fui massacrado, tripudiado, desrespeitado, sacaneado, pisoteado, chargeado, não é? As outras religiões me perseguindo nos teatros, perseguindo dentro dos espaços que eu estava. E eu dizia, não adianta, eles vão ficar falando sozinhos, entendeu? Eles passaram e eu continuei, né? Um amigo meu espiritual sempre dizia isso para mim: eles passarão, você ficará. Essa é a realidade. Então, assim, eu sinto muita vontade de ver essa clareza no olhar das pessoas se posicionarem com alegria enquanto espíritas, entendeu? E paga o preço, filho, qual o problema? Você compra uma cerveja, paga o preço, a carne, você paga o preço, paga o preço da sua posição. E se posiciona também. As pessoas não se posicionam. Tanto não. Se aqui fosse uma reunião evangélica, estava todo mundo dando na cara para poder entrar. Não é? Essa é a realidade. E não adianta a gente esconder isso. Não é verdade? Não adianta ficar escondendo isso. Onde estão as pessoas? Elas estão escondidas embaixo de que mesa? Onde que elas estão? Não é? O cara vai lá na praia, mora na Praia do Leme, no Rio. A pessoa faz lá um evento na praia, por exemplo, e aí você vai ver lá, tem 50 mil pessoas, 100 mil pessoas com música gospel. Aí você vai ali no campo, por exemplo, digamos, já discuti várias vezes isso com a federação. Eu digo, a praia ela é pública. Nós temos o mesmo direito do espaço, como qualquer outro. Vamos requisitar o nosso espaço. O Réveillon do Rio é o mais visto no mundo. Vamos requisitar o nosso espaço. E daí nós vamos fazer palestras, músicas, arte como um todo, que nós temos gente preparada. E isso te leva para o mundo, porque as pessoas estão caminhando e tem alguém falando com elas: olha, em frente ao posto 4, em frente aí tal, vai para lá, Divaldo está lá, Renato Prieto está lá, fulano está lá, vai para lá. Isso atrai o curioso, o interessado, atrai pessoas. Eu estou repetindo isso há 10, 20 anos, eles falam, ai que ideia maravilhosa, é uma ideia tão boa, sabe, bonita e tal. Então não adianta isso, nós precisamos brigar nesse sentido e ver o que está acontecendo, né? E olha só, eu estou num lugar de conforto, tá? Porque pode parecer que eu não estou num lugar confortável. Não, eu já ultrapassei a casa de 7 milhões de pessoas que me veem no palco, só no palco. O cinema não dá nem para contar, é 50 milhões, 60 milhões. No palco, 7 milhões. Eu lotei toda a temporada que eu fiz na Broadway. É um caso rápido de um ator brasileiro lotar uma temporada na Broadway. É difícil. Embargo do idioma, impostos, não sei o quê, blá, blá. Pergunta se alguma vez algum desses grupos todos se juntaram para me colocar lá. Nenhum deles. Ninguém. E você veja que eu fiquei 30 dias, 60 dias trabalhando por todas as cidades da América Latina, depois em Portugal, Europa, fui até a Itália. E o que eu fiz de exibição de filme para plateias sempre abarrotadas, 600, 800 pessoas, e todas as entrevistas que eu dei, porque afinal de contas eu tenho uma carreira, todos os programas de televisão que eu fiz, isso fez avançar a doutrina espírita em Portugal, sei lá, 40%. 40%. Alguém pagou por isso? Não. Porque eu acho que é um compromisso afetuoso. Os espíritos merecem isso de nós. Que a gente se mostre, levanta a mão, entendeu? E esteja mais presente. É o que você falando quando eu cheguei, não é? O cara fala, não sei o que eu estou fazendo evento, então eu não vou assistir. É terrível falar isso, né? É terrível. Porque você está falando de um espírita?
Mas eu estou no lugar privilegiado, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Eu sei que não foi fácil chegar daqui para frente, na verdade, sempre tem sido tudo muito sucesso. Mas não adianta ter 3 pessoas no Brasil que levam multidões nos lugares. Nós temos que fazer mais pessoas. É isso. É isso, a fala vem de encontro à palestra do Roberto, quando eu brinquei que puxou a nossa orelha, que é exatamente isso, né? Assim, nós temos um movimento espírita até, eu acho, relevante em Divinópolis, e a gente tem, né, assim, pouquíssimas pessoas frequentando, exatamente por esse comodismo, né, e por essa dificuldade mesmo de participar e de se colocar como espírita literalmente, né? Outro assunto que eu queria aproveitar, Renato Pietro, já que o nosso psiquiatra... Se tiver chato, vocês falam, viu? Pode falar. Deixa eu contar uma coisa para vocês darem uma risada que é ótimo. Um mês atrás eu fui pegar um voo Rio-São Luís do Maranhão. Você sabe que São Luís do Maranhão, você sai de casa na segunda, chega no ano seguinte, né? É muito longe. E quando eu entrei no avião, aqui do lado direito, a mulher me viu que deu uma gargalhada, aquela gargalhada estridente. Eu não achei que era comigo, eu estou esperando a minha hora de subir o corredor, pegar o meu lugar. E aí mas ela riu novamente. Eu me abaixei e falei com ela e falei assim: senhora, isso é comigo? Ela falou: é com você. Ela disse: eu tenho medo, eu tenho pavor de avião. Eu disse: mas o que eu tenho a ver com isso, da senhora ter pavor de avião? Ela disse: é que eu não ando de avião, mas não tem como chegar em São Luís do Maranhão sem avião. O que eu posso fazer? Ela disse: você não é Renato Prieto? Eu falei: sou. Você não é espírita? Eu falei: sou. Você não fez o André Luiz? Eu falei: fiz. Ela falou: agora eu tenho certeza que eu vou morrer. Quanto você quer para sair do avião? Eu falei: não, eu vou sentar do lado da senhora, e se o avião cair, eu te garanto que na hora que a gente for entrar, eu digo: está comigo, mas é isso, né? Eu ia fazer um comentário que, aproveitando o Dr. Roberto, que é psiquiatra, né, e que vem há mais de 40 anos, né, tratando a saúde mental, e como ele acabou de falar na palestra, nós estamos num mundo adoecido, né, de inversão de uma série de valores, as pessoas adoecendo. Nós nunca tivemos índices tão alarmantes de doença mental, né? E o Roberto Lúcio cita no livro do Homem Sadio, tudo, ele fala dessa questão da psicologia junto com o espiritismo, né, da importância da gente casar as coisas. E no seu livro, né, você relata um transtorno de pânico, né, que você teve e que recorreu à TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que o Roberto acabou de falar agora mais cedo, dessas terapias mais positivas, né, Roberto? E assim, a importância que eu também sou da saúde mental, a gente entender que tem a questão toda da terapia, extremamente importante. Você fala da importância do seu terapeuta ao longo da sua vida, dessa trajetória pós o pânico, né? Que te ajudou aí a percorrer esses anos após o pânico. E a doutrina espírita vindo junto, né? Para poder fazer essa associação, tanto o Roberto quanto você citam isso na literatura de vocês. E brevemente, né, eu acho que a gente está vivendo, como a gente está vivendo essa grande inversão de valores com a doença mental, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da importância das duas vertentes, né, da gente ter terapia e também buscar esse homem sadio através dessa busca da felicidade, com a construção de inúmeras reencarnações. O Renato falava de coerência, né? Na minha área é muito mais complicado. Eu falo que tem um monte de colega esquizofrênico, que diz assim: eu sou espírita no centro espírita e sou médico no consultório. Isso para mim é esquizofrênico, né? Porque se espiritismo é uma filosofia de vida, ele percorre a sua vida em qualquer setor onde você está. E quando a gente fala de terapêutica, a visão que a gente aprende é uma visão de terapêutica integral, né? A visão que a gente trabalha dentro da Associação Médico Espírita
é uma visão integral. A gente não é corpo, a gente não é mente, né? A gente é, na realidade, um espírito que tem um corpo e que se manifesta através de uma mente. E se a gente é, na realidade, essa essência espiritual, a gente tem que abordar todo esse processo de tratamento. E quando a gente fala de tratamento espiritual, uma coisa extremamente comum é o pessoal lembrar só de desobsessão e passe. Tratamento espiritual que a gente aprendeu na vida, a terapia de profundidade, é a evangelioterapia, é a reforma pessoal da vida. Você pode tomar 500 passes, se você não mudou a cabeça, você não vai melhorar com o passe. Não é o passe que é o culpado, é que você não se posicionou para receber aquela energia. Você pode, o seu nome ser levado para todos os centros espíritas do Brasil para desobsessão. Se você não muda a sua condição mental, você vai terminar todos esses processos de desobsessão ainda obsediado, porque não houve uma mudança interna. Então, a terapêutica medicamentosa, a terapia, as psicoterapias, todos os processos terapêuticos que existem na Terra, eles só vão dar resultados se a gente se dispôs a mudar e melhorar. Então, eu vejo, isso é uma realidade profissional, gente que faz terapia e paga caro e mente o tempo todo. Vai lá e conta a história que ele quer. Eu fico pensando, deve ter dinheiro sobrando, né? Porque pagar uma terapia para mentir, né? Mas as pessoas fazem isso. Então a pessoa não está disposta a tratar. Tem gente que paga consultas caríssimas, recebe uma receita e não toma um remédio. E o pior ainda, vai falar que o médico não é bom. Então, se não há um envolvimento nosso de mudança e transformação, nenhum nível de terapêutica vai funcionar na nossa vida, né? A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então, se a pessoa não se predispõe a esse processo, isso não acontece, né? Então, qualquer integração de tratamento, ela tem que envolver todas as instâncias da vida do indivíduo, tanto o corpo físico, quanto o corpo mental, emocional e principalmente a questão espiritual, que é esse processo ético que nós precisamos na nossa caminhada. Eu só vou complementar dizendo que eu comecei a fazer terapia por causa do conselho da Joana. Para quem já me viu em alguns trabalhos, eu sou um autor que eu não tenho a menor necessidade de reconhecimento. Eu não faço questão que você... Claro que eu sou reconhecido, mas eu não faço questão que ninguém me reconheça. Eu quero que você reconheça o que eu estou fazendo. Então, se você olhar eu fazendo, e tudo que eu fiz foi para o cinema, né? Tudo que eu fiz virou cinema. Então, se você olhar, quando eu fiz, por exemplo, Divaldo, que depois foi para o cinema, você não sabia quem era ele, quem era eu, era muito parecido, era quase igual ao Divaldo. Se você olhar, por exemplo, Nosso Lar 1 e 2, André Luiz é quase entre 90% e 98% igual ao André Luiz. Se você assistir Chico Xavier, aí você se joga no chão, porque é quase igual ao Chico também. Porque eu me mato de estudar o mesmo erilo, a mão, o jeito, a maneira, eu amarro o peso no pé e saio puxando pela casa até eu descobri um jeito de arrastar o pé. Eu sou um ator que gosta que o outro entre e conte a sua história, mas isso pode deixar rastros, muitos rastros.
Aí Joana falou, olha, Renato, é melhor você fazer terapia, eu te aconselho a cognitiva, porque ela é de embate, né? Eu sou um cara de embate, não adianta ficar aí falando e o terapeuta, uma hora, R$500, eu vou estudar para isso também, cara. E eu nem procurei, eu acabei encontrando essa pessoa. Então, acho que o detalhamento disso está todo na biografia, o desenrolar disso está ali, né? Mas o motivo primordial foi para que eu pudesse, já que eu sou um ator camaleônico, intenso, muito intenso, para que os personagens pudessem vir com toda a sua intensidade e sair e deixar eu contar a minha história, entendeu? Porque são jeitos, né? Por exemplo, eu fico sozinho 1 hora, aqui no Chico. Nos outros talvez menos, mas no Chico Xavier em pessoa, eu fico sozinho no camarim, em média de 1 hora. E chega 1 hora, por exemplo, eu sei quando eu estou pronto, quando os meus olhos começam a tremular ou marejar, né? Eles começam a tremular e marejar, e eu já venho para o canto que eu sei que eu tenho que entrar em cena. Mas aí não tem milagre, eu tive que estudar 100 páginas de texto para levar para o público. Então, o que eu quero dizer com isso é que não tem milagre, tem trabalho e dedicação. Acho que também terapia deve ser o direito de todos. Ela é de grande importância. Ela é grande auxiliar os conhecimentos espirituais. As duas juntas fazem uma revolução. Amanhã o Pedro vai estar aqui, né, nesse mesmo palco, fazendo a peça teatral do Chico. Espero que todos venham, né? E como eu disse no início, quando a gente começou a roda, infelizmente o nosso tempo se encerra, porque já está tarde. Mas quando eu comecei a falar, eu falei exatamente desse lugar que esses dois ocupam, né, como grandes representantes, como grandes divulgadores da doutrina espírita, né? Como o Pedro falou, ele teve, eu não sei números exatos, né, mas a gente sabe os milhões de espectadores que nós temos, né, que já tem registrado, tanto no nosso lado quanto no nosso lar 2, e na imensa carreira teatral dele, que levou milhões de pessoas aos teatros, né, aos palcos, em diversas cidades e países, divulgando a doutrina espírita, né? Então é de extrema importância que a gente consiga manter esse legado, né, dos divulgadores, a partir de Chico, que a gente consiga de fato ter mais eventos como esse, para que a gente possa de fato vivenciar a doutrina espírita no nosso cotidiano, né? É importante, por exemplo, né, eu falo para as pessoas, bom, mas eu andei 8 horas sem dormir para chegar aqui, você não pode chamar seu amigo para vir daqui até ali, que é 20 minutos, entendeu? E vocês é que são moral. São vocês que me colocaram, foi o público que me colocou onde eu estou. Então são vocês que têm que sair daqui e pegar o telefone e ligar, gente, o Renato Prieto está na cidade. Gente, amanhã às 19 horas ele vai estar fazendo a peça de Xavier em pessoa. Gente, é um espetáculo diferente. Vocês têm que fazer esse trabalho para que ele possa vingar, não é? Para que novos filmes venham, outras peças aconteçam. E eu acho que assim, é extremamente emocionante assistir o Chico Xavier em pessoa por essa dedicação toda que eu faço ali, pelo respeito e amizade que eu tive por ele. Então, por favor, seja um arauto, pega o telefone e convide as pessoas para virem amanhã às 19 horas, né? É isso? Então tá. Se chamarem, continuam encarnados. Se não chamarem, vão todos desencarnados. Nós só temos a agradecer a Gisele, companheira querida aqui do nosso movimento espírita, pelo carinho conosco aqui. Roberto, meu querido, que Jesus esteja sempre te abençoando, te envolvendo. Ao Renato, nosso querido Renato Prieto, aqui presente conosco nesta noite. Como ele colocou, a gente vê o espaço assim, né? A fala do Roberto aqui, né, Sérgio, nos toca muito, porque a gente, infelizmente, parece até que o Roberto vive aqui no nosso movimento espírita, que eu não conversei nada desses assuntos com ele, né, Roberto? Convite para vir participar, a gente tentando aqui com a peça amanhã. Aproveitando a vinda do ator Renato Prieto em Divinópolis, no dia 1º de março haverá a peça teatral Chico Xavier em Pessoa. Será na Faculdade Anhanguera Antigo Pitágoras.
Para participar do teatro, o valor é de R$ 40 e mais 1 quilo de alimento destinado à assistência social espírita. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.simpla.com.br/Renato Prieto. Mais informações, ligue 37 9 9965 7188. Eurípides Farley.